Oi, eu sou o Sobrevivente e recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o caso do Cão Orelha. Um caso terrível em que supostamente 4 adolescentes se reuniram e tiraram a vida de um cachorro muito querido pela comunidade de Praia Brava, em Florianópolis. Como já era de se esperar na internet, as pessoas ficaram revoltadas com o ocorrido, umas querendo que os adolescentes fossem presos, outras desejando algo ainda pior. A justiça até proibiu a circulação das imagens e dos nomes dos adolescentes. Mandou as redes sociais apagarem tudo, o que fez muita gente reagir com sarcasmo. Aviso a todos os meus seguidores, mesmo que vocês estejam revoltados com o que aconteceu com o Cachorro Orelha, não divulguem a foto dos envolvidos. Estou apenas mostrando as fotos que vocês não podem compartilhar, porque a Justiça de Florianópolis proibiu. Não compartilhem essas fotos, e aí o cara publicou todas as fotos dos adolescentes envolvidos. Eu tive que tapar o rosto aqui para não gerar problemas para o canal. Mesmo alguns querendo justiça ou vingança, pelo fato dos envolvidos serem menores de idade, nada vai acontecer com eles. Nada sério, pelo menos. As nossas leis até têm certas punições para quem ainda não completou os 18 anos e cometeu atos infracionais, não é nem chamado de crime. Mas dependendo da gravidade dos crimes, para muitos, essas punições estão longe demais de serem ideais. Isso reacendeu, no caso, uma discussão já antiga aqui no Brasil, uma discussão sobre a maioridade penal, com uns defendendo que adolescentes devem pagar pelos crimes cometidos, igual os adultos também fazem. Já outros defendendo que adolescentes ainda não podem e nem devem responder pelos seus próprios atos. Mas quem é que tá certo e quem é que tá errado nessa história? Bora conversar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Mentira, sobrevivente, você não vai curtir o meu comentário. Comenta oi sobrevivente, que você vai ver que eu vou curtir sim. Sobrevivente, começa do começo, cara, porque assim, eu não entendo muito desse assunto. O que é, para começo de conversa, a maioridade penal? A maioridade penal é a idade mínima para que, de acordo com as nossas leis, a pessoa possa responder pelos seus atos. No Brasil, a maioridade penal começa aos 18 anos completos. Antes dos 18, o menor não pode ser preso ou tratado como um adulto. Depois dos 18, a conversa é outra. Isso inclusive me lembra esse vídeo aqui que eu acho muito engraçado. Esse aqui é um preso que foi... É um cara que foi preso no dia do aniversário de 18 anos dele. Ou seja, ele vai agora responder como adulto. E para comemorar o fato dele ter sido preso quando completou 18 anos, os policiais compraram um bolo e compraram um refrigerante e vão bater os parabéns para ele. Uma festa, o indivíduo completou 18 anos no dia da prisão. Deixa eu ver aqui. Hoje é quando? Tá gravando ali? Tá gravando. 5/6. Hoje é 5/6. Paulo Rodrigues das Neves tá completando 18 aninhos. Foi conduzido para a delegacia por furto. Vamos cantar os parabéns para ele, né? Parabéns pra você nessa data. Ele é tão de boa bebendo refrigerante. Querida, muitas felicidades. Ele não me parece estar muito feliz não por ser aniversário dele. Muitos anos de vida. Primeiro pedaço aqui é pra vítima. Aqui a vítima. Aqui a vítima. O primeiro pedaço é pra vítima. É muita sacanagem, velho. Pra vítima. O primeiro pedaço é pra vítima. Pode comer. Dê um pedaço aqui pra vítima. Daqui pra vítima. Pra vítima. Chega. Pra vítima. Esse pedaço é pra vítima. Aqui. Chega. Obrigado. Tá nem querendo não, mas... Bom, esse vídeo tem camadas, né? Enquanto ela tem uma camada que é engraçada, ao mesmo tempo é preocupante de alguém tão novo estar envolvido com o mundo do crime, né? Ainda mais com a camisa do Corinthians. Como eu sou palmeirense, isso poderia resultar numa piadinha, mas eu vou ficar quieto. Mas voltando ao assunto, a maioridade penal aos 18 anos está escrito na Constituição de 1988. Nessa Constituição, a que a gente segue atualmente, ficou definido que menores de 18 anos seguem regras próprias, pensadas especialmente para essa fase da vida. Essa idade não foi escolhida por acaso. Ela veio depois de muitos debates ao longo da história e de alguns estudos em áreas como saúde, comportamento humano, educação e direito. A conclusão geral de todos esses estudos em conjunto é que por volta dos 18 anos, a pessoa costuma ter maturidade o suficiente para entender melhor o que faz e também assumir as consequências do que a pessoa fez como uma pessoa adulta. Só que nem sempre foi assim no Brasil, claro. No final do século
19? Eu demonstrando meu analfabetismo funcional aqui. Mas é o 19, eu acertei, tá? Não me julgue. Enfim, no final do século XIX, a lei permitia que as crianças bem novinhas, a partir dos 9 anos, fossem responsabilizadas se o juiz entendesse que elas tinham noção do que elas fizeram. Em 1921, essa idade subiu para 14 anos. Só em 1927, com a criação do primeiro Código de Menores, a idade de 18 anos passou a valer de forma igual em todo o Brasil. E isso continua até hoje, logicamente, mesmo com várias tentativas de mudança discutidas no Congresso, tentativas essas que a gente ainda vai conversar nesse vídeo. Na prática, o sistema funciona separando adultos de crianças e adolescentes. Quem já tem 18 anos ou mais responde pelos crimes seguindo as regras normais do Código Penal. Essas pessoas podem ser investigadas, julgadas e, se condenadas, podem cumprir penas como prisão, pagamento de multa ou outras restrições, tudo depende, claro, da gravidade do crime que a pessoa cometeu. Já quem tem menos de 18 anos não é tratado como adulto. Ou seja, dos 12 ao menor de 18 anos, adolescentes podem ser responsabilizados por atos que, se fossem cometidos por adultos, seriam crimes. Só que nesse caso a ideia não é punir o adolescente, a ideia é educar e ajudar na recuperação dele. A famosa ressocialização, né? As medidas podem ir desde uma advertência verbal, sim, o cara vai receber sei lá, o delegado vai brigar com o cara, parabéns, essa foi a pena dele, mas pode ser acompanhado por outros profissionais, ele pode prestar serviços comunitários, ou em casos mais graves, a pessoa pode ser internada em unidades específicas. Mesmo assim, essa internação tem limite de tempo e não funciona como uma prisão comum. Para crianças, ou seja, pessoas com menos de 12 anos, aí não existe nenhum tipo de punição, apenas medidas de proteção e apoio à família. A ideia é que, abaixo dos 12, a pessoa não tem noção nenhuma mesmo das consequências dos próprios atos, e aí ela não pode ser punida de forma alguma. Esse modelo, claro, segue acordos internacionais que o Brasil aceitou há muito tempo, como a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Mas eu não concordo com isso, sobrevivente, eu não concordo, cara. Tem adolescente que comete crime igual adulto e merece ser punido por isso, igual os caras que fizeram aquilo com a orelha, cara. Você vai me falar que essa galera não merece ser punida, sobrevivente? Você vai me falar que essa galera não merece ser presa, velho? Assim, que independente da idade tem que ser presa essa galera. Bom, é o que as pessoas que defendem a redução da maioridade penal dizem. Para essas pessoas, muitos jovens dos 14 aos 16 anos que já estão no mundo do crime ou que fizeram algo errado, sabem justamente o que estão fazendo. Ninguém tropeça sem querer numa arma e vai assaltar alguém sem querer. Ninguém encontra sem querer um pacote de drogas e vai vender sem querer esse pacote de drogas. O principal argumento em relação a isso é que antes dos 18 anos, muitos já votam, já engravidam, já dirigem e já tomam decisões importantes na vida. Então, por que não pagar pelas consequências das próprias atitudes? Como é que alguém pode engravidar? Como é que alguém pode votar? Como é que alguém pode dirigir? Como é que alguém pode se emancipar, mas não pode pagar pelas consequências das próprias atitudes? Outro ponto levantado, outro argumento, é a sensação de impunidade. Existe a ideia de que, como a lei atual não permite que menores de 18 anos sejam punidos como adultos, alguns acabam se sentindo mais livres para cometer crimes. É o famoso não dá nada. Ou até mesmo faz com que essas pessoas sejam recrutadas pelo mundo do crime. O traficante maior de idade pede para o menor de idade fazer as coisas erradas, por exemplo, porque se o menor de idade for pego, nada de ruim acontece e o fluxo do tráfico continua. Quem defende a redução da maioridade penal diz que a maioridade penal atual, de 18 anos, é injusta, porque um menor de idade que tirou a vida de alguém pode andar livre por aí. A outra vida não tem valor nenhum e o pai de família que se foi. O ponto é um só. A redução da maioridade penal é uma pauta popular. Pesquisas, como já feitas pelo Datafolha, indicam que cerca de 87% dos brasileiros apoiam a redução da maioridade penal. Muito disso por causa da comparação com outros países e por conta da violência que a gente sofre aqui no Brasil mesmo. Em vários lugares do mundo, a idade para responder criminalmente é menor do que 18 anos. Nos Estados Unidos, varia de estado para estado, claro, mas a gente tem a Inglaterra, que começa a partir dos 10 anos, a Alemanha, 14 anos, e quem apoia a redução diz que esses países conseguem lidar melhor com a criminalidade juvenil e que o Brasil poderia se inspirar nesses modelos. Ou seja, se isso funciona em outros locais, por que não trazer aqui para o Brasil? Quem é a favor da diminuição da maioridade penal está falando muito sobre o caso do Orelha, por exemplo. É pura hipocrisia se revoltar no caso do Orelha, enquanto se é contra acabar com a maioridade penal.
Mais um caso onde um menor de idade rico comete um crime absurdo. Lembremos da jovem de 15 anos que desviveu a colega com a arma do pai dentro de casa. E casos como esses geram uma revolta justificada, primeiro pelo crime em si, segundo porque sabemos que, como são ricos, terão privilégios de terem os melhores advogados, todo o cuidado da justiça e, no caso do Orelha, até juiz para defender. Mas, misteriosamente, você não verá o governo atual, Erika Hilton e os artistas de esquerda pedindo o fim da maioridade penal e daqui a uns meses, quando o caso cair no esquecimento e alguém vir propor reduzir a tal maioridade, vamos ouvir o discurso de que são apenas crianças. E aí eu pergunto, como uma pessoa de 16 anos não pode ficar preso nesse país? Quem acha que uma pessoa de 14, 15 ou 16 anos não sabe o que está fazendo? O próprio delegado do caso, do Orelha, falou a respeito disso. O jovem ele tem plena consciência da sua responsabilidade. Então tem que ocorrer a redução da maioridade. Se não ocorrer a redução da maioridade penal, tem que existir uma sanção maior para o adolescente. Porque esse foi um caso de repercussão. Mas, via de regra, aqui nas comunidades de Santa Catarina, nas comunidades do Rio, São Paulo, o tráfico de drogas e a organização criminosa usa adolescentes, não só para a prática do tráfico, sendo eles como fogueteiros, aviõezinhos, mas para a execução de crimes de homicídio, que são atos infracionais porque envolvem adolescentes. Então, um cara com 17 anos está lá numa comunidade com uma pistola Glock, esperando muitas vezes a polícia escondido numa seteira e faz um monte de disparos e atira num policial. Ou ele vai executar um outro criminoso de um grupo rival. Sabe qual vai ser a sanção dele? 3 anos, no máximo, de internação. Explica para uma pessoa... O ponto aqui é justamente esse, né? O adolescente pode tirar 18 vidas. Ele fica no máximo até os 21 anos, isolado. Depois ele fica solto, como se nada tivesse acontecido. Pessoa que não conhece direito, que um adolescente com 17 anos e 11 meses mata 10 pessoas e que ela pode ficar no máximo 3 anos internada. Explica que se ela matar 100 pessoas, ela pode ficar no máximo 3 anos internada, porque é a internação máxima, sendo que ela deve ser reavaliada a cada 6 meses. Então é um problema grave, porque um adolescente ele pratica uma agressão contra um animal, ele pratica um furto, ele pratica o tráfico, ele mata 10 pessoas. A sanção máxima dele vai ser 3 anos de internação, que deve ser reavaliada a cada 6 meses para ver se ele não pode ser posto em liberdade. E aos 21 anos de idade, se ele estiver internado num CAS, que é um centro de atendimento socioeducativo para adolescente infrator, aos 21 anos de idade completos, ele tem que ser posto imediatamente em liberdade. Então, uma situação extremamente complexa a questão envolvendo o adolescente infrator no Brasil. Primeiro, porque há um protecionismo com relação à criança e adolescente. A criança e adolescente de hoje não é aquela de quando foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente há quase 40 anos atrás. Então, é importante a gente verificar que o mundo mudou e caminha para uma conscientização com relação à maioridade penal. E como nesse discurso envolve muito a batalha política de sempre, muitos culpam a esquerda por ter pautas passando a mão na cabeça de bandido, o que, é claro, é clássico da esquerda. Em 2015, quase aprovamos a redução da maioridade penal para crimes hediondos. O PT foi contra, a esquerda foi contra. Se a esquerda não tivesse barrado a redução, hoje teríamos uma punição exemplar para o crime bárbaro contra o cão Orelha. Mas graças à esquerda, não teremos, e aqui o cara posta um print de uma notícia de 2015. Câmara rejeita a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos. Faltaram apenas 5 votos para aprovar a proposta. Foram 303 votos favoráveis, 184 contra e 3 abstenções. Outro comentário aqui. Brasil é um país de bandidos. Europa, a idade de 13 anos. Argentina aprovando a maioridade penal para 13 anos. Estados Unidos apresentou sinais de psicopatia, internado para o resto da vida, não importando a idade. A idade correta seria no mínimo 13 anos. Agora existe uma chance, é só chamar a redução da maioridade penal de Lei Orelha. No caso, pegar toda a atenção que esse caso está tendo e conseguir influenciar, né, os nossos representantes, digamos assim, para aprovar algo desse jeito. Caramba, sobrevivente, de tudo isso que você me trouxe, tem gente que defende a maioridade penal do jeito que é? Tem gente que defende que pessoas de 16, 17 anos não deveriam ser punidas? E tem sim, cara, tem sim. Um dos principais pontos levantados é que a redução da maioridade penal iria contra a própria Constituição do país. Ou seja, seria uma lei inconstitucional, mexer nisso seria visto como um retrocesso na proteção de crianças e adolescentes, e o STF não aprovaria, então nem adianta discutir sobre
sobre isso. Quem defende manter a maioridade penal aos 18 anos diz que isso não impede a violência e nem reduz ela de verdade, porque algumas pesquisas mostram que penas mais duras para adolescentes não fazem os crimes caírem e, em alguns casos, acabam aumentando a reincidência. A gente vê aqui essa charge, por exemplo, maioridade penal. Pelo menos aqui, a gente sempre tem professor, e mostra os menores infratores sendo acolhidos por criminosos. Quem é a favor de manter a maioridade penal do jeito que está, diz que jovens que passam pelo sistema prisional adulto tendem a sair ainda mais violentos. No Brasil, inclusive, a participação de menores em crimes graves é menor do que muita gente imagina. E focar só na punição ignora problemas como desigualdade social e falta de oportunidades. Também existe outro argumento, o argumento que envolve a questão do sistema prisional, porque as nossas prisões já estão superlotadas e as nossas prisões já não funcionam direito. Colocar adolescentes nesse ambiente só ia agravar essa crise, porque as prisões iam lotar ainda mais, já não aguentam os adultos, né? Então ainda iam entrar os adolescentes. Isso ia fazer com que mais pessoas fossem para esse sistema prisional, ia lotar mais ainda as prisões e, consequentemente, favoreceria com que mais criminosos fossem para a rua, seja com progressão de pena ou outras maneiras. O resultado, no caso, tende a ser o contrário do que estão esperando. As pessoas defendem, que reduzir a maioridade penal, no caso, geraria mais violência e uma menor chance de reintegração à sociedade. Outro ponto bastante citado por quem é a favor de manter a maioridade penal aos 18 anos é que adolescentes ainda estão em desenvolvimento. Nessa fase da vida, o cérebro não está completamente formado, o que influencia nas decisões e no controle de impulsos. E tá aqui uma coisa que eu sempre digo para os membros desse canal. A gente tem uma parte que fica atrás da nossa testa, chamada de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a principal área do nosso cérebro, que é responsável pela racionalidade, pela tomada de decisão, por pensamento a longo prazo. E essa parte só está pronta na gente, em média, aos 25 anos. Então, do ponto de vista científico, neurocientífico, muitos consideram injusto prender alguém antes dos 25 anos. Para outros, claro, isso é um exagero, porque, cara, mesmo que o cérebro não esteja 100% desenvolvido, esperar os 25 anos para começar a punir alguém é um absurdo. Não é porque essa área do seu cérebro não está pronta que você não tem, de alguma forma, consciência de que aquilo que você está fazendo é errado. É por essa questão do cérebro que, em muitos países, a idade para beber não é aos 18 anos, e sim aos 21. Tem países que você só pode beber a partir dos 25 anos. E o ponto que eu acho que é mais citado por quem defende manter a maioridade penal do jeito que está é porque ela é vista como algo que aumenta a desigualdade. Na prática, quem mais seria atingido seriam jovens pobres, negros e moradores da periferia. Uma galera que já sofre com a falta de acesso à educação, saúde e oportunidades. Em vez de resolver esses problemas, a ideia é que a medida ia acabar aprofundando ainda mais a exclusão social. A gente vê aqui, se fizer isso de novo, eu chamo seu pai. Aí as pessoas respondem, calma, pô, é só uma criança. Por quê? Porque é uma criança branca. Já quando é uma criança negra, ladrão, redução da maioridade penal já. Chama a polícia, pega. Enfim, deu pra entender a crítica da charge, né? E isso é interessante até mesmo pra gente pensar no viés que a gente tem quando a gente trata de criminalidade. Por quê? A inteligência artificial, que é alimentada pelos nossos vieses, por conteúdos que a gente criou, ela fez uma thumb com uma pessoa negra sendo o menor infrator. Você viu que essa é a thumb aqui do vídeo. Eu simplesmente pedi pra IA criar um jovem menor infrator na favela portando uma arma. Eu tive que adaptar várias vezes o prompt por conta de jovem nessa situação, mas a imagem gerada por ela foi um jovem dessa cor. Oh meu Deus, gente, você está dizendo que a IA é racista? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ela pegou a maior parte dos nossos vieses para produzir conteúdo e isso foi o que ela gerou pra gente. Eu fiz questão de colocar na capa justamente para explicar isso. Muita gente também lembra que não existe impunidade como algumas pessoas estão dizendo. Isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê responsabilização a partir dos 12 anos, com medidas que podem incluir internação por vários anos. O grande problema é que essas medidas nem sempre são aplicadas do jeito certo. Acaba muitas vezes não dando em nada. Sobrevivente, mas peraí, agora eu fiquei confuso. Quem é que tá certo e quem é que tá errado nessa história? Porque assim, é pra gente liberar a maioridade penal pra menores de 13 anos, assim, cometerem um crime e serem presos? Ou é melhor esperar até os 18 mesmo? Bom, a resposta pra essa pergunta é um grande depende, porque depende da sua visão ideológica sobre o assunto. Como você sabe, o meu canal é muito mais informativo do que opinativo. Mas é interessante que eu dê a minha breve opinião sobre esse tema e, assim, não é uma opinião querendo te convencer a pensar
pensar como eu, é só a minha opinião mesmo, cara, tá? Então fica de boa aí. Mas pra variar, eu gosto de pensar no meio termo. O ECA já prevê punições para crianças e adolescentes. Ou seja, eles são punidos, eles não ficam necessariamente impunes. Na teoria, né? Porque na prática, o Brasil funciona do avesso. Mas na prática, vamos lá, seria interessante que houvesse algo para ressocializar esses adolescentes mesmo. Assim como deveria acontecer com a cadeia e não acontece. Mas ao mesmo tempo, esses mesmos adolescentes que são protegidos pelo ECA, que têm seus direitos, eles podem cometer crimes hediondos. Eles podem cometer homicídio, latrocínio, sequestro, tortura, coisas absurdas. Nesses casos, especificamente nesses casos, para mim, faz sentido eles serem tratados como adultos. Porque para fazer esse tipo de coisa, você tem que estar muito ciente do que está sendo feito. Sobrevivente, eu não concordo, cara. Beleza, pô. Você pode deixar sua visão nos comentários. É um assunto complicado mesmo. Mas a minha visão tende a levar em consideração o tipo de crime e não apenas a idade do indivíduo. Tem um abismo de diferença absurdo entre um adolescente que furtou uma carteira, que, claro, é um crime terrível, lógico, para um adolescente que sequestrou ou alguém. Porque aí já não é um crime necessariamente, é um ato desumano. Já não deveria ser tratado como ser humano um indivíduo desse. É claro que essa questão se alonga muito dependendo da forma de abordar o tema. A gente pode passar o dia inteiro aqui discutindo sobre maioridade penal. Uma postagem aqui no Brasil Livre, para quantos anos você acha que deveria ser reduzida a maioridade penal? Hoje no Brasil você pode, aos 14 anos, fazer sapecagens com maior de idade, sem que seja legal, votar, responder como maior, aplicar para o porte de arma de fogo, aqui ele tá subindo, né, a escala de anos, 16, 18, 25 anos, fazer vasectomia. Onde tá a lógica nessa diferença toda entre as idades? Pode fazer sapecagem com adulto a partir dos 14 sem que seja legal, mas só pode responder como maior aos 18. Pode votar para decidir o futuro do país aos 16, mas só pode responder como maior aos 18. Qual a lógica nisso? E aqui ele mostra uma notícia, né? Menores confessam coletivo de adolescente grávida em Uruçuí, do Piauí, namorado furtado. Um caso extremo, né? No qual a redução da maioridade penal deveria ser aplicada, de acordo aqui com quem criou a postagem. E aí a gente vai para os argumentos, né? Problema é que se você delimitar, os bandidos vão e começam a recrutar gente abaixo da sua maioridade penal. Um truque muito comum é a gangue usar o de menor como bode expiatório. Vou ser brutal, maioridade penal não deveria existir. Quem decide se a pessoa deve ser julgada como adulta é o juiz. Pronto. Daí é só botar criminosos muito novos num local próprio, dependendo da severidade do crime, para evitar uns trombadinhas de ficarem juntos já e da mesma idade. Tem que inverter. Aos 14 anos, vasectomia, 16 anos, porte de arma de fogo, 18 anos, responder como maior, 21 anos, votar, 25 anos... cara, assim, eu não tô concordando exatamente com isso aqui, mas dá pra ver como no Brasil a lógica é meio invertida, né? Solucionamos a gravidez na adolescência, jovem votando, fica perfeito. Bom, pra reduzir a maioridade penal, já houveram várias tentativas. A mais conhecida é a PEC 171. E sim, esse é o nome da PEC. Essa foi uma das propostas mais conhecidas sobre a redução da maioridade penal, e ela começou lá em 1993. Você talvez nem existisse nessa época. Depois de muitos anos de discussão, essa PEC chegou a ser aprovada na Câmara em 2015. Olha só o tempo que levou, de 93 a 2015, e ela foi enviada ao Senado, onde ela recebeu outro número, não era mais a PEC 171. E essa ideia defendia que jovens de 16 e 17 anos pudessem responder como adultos em crimes hediondos. Crimes muito graves, no caso. Mesmo com toda a repercussão, a proposta acabou ficando parada, não avançou nas comissões e foi arquivada no fim da legislatura em 2022. Hoje ela não está mais em tramitação, mas ela ainda é usada como referência quando estão tratando do assunto de redução da maioridade penal. Dá até para ver as opiniões de alguns brasileiros sobre ela. Lembra que a gente consegue ver uma votação sobre a opinião das pessoas sobre uma PEC? A gente vê que 58%, ou seja, a maioria dos votos, concordava com essa PEC, concordava que menores de 16 e 17 anos precisavam ser punidos caso cometessem crimes hediondos. Já 30% discorda totalmente. A gente vê, por exemplo, o ponto positivo. A redução diminui a cooptação de menores para assumir a responsabilidade por ações criminosas praticadas por adultos. Já ponto negativo, será deslocada a perspectiva educativa do papel do Estado por objetivo de punição do adolescente. Outra proposta que segue viva é a PEC 32, apresentada em 2019. A ideia principal dessa PEC é diminuir a maioridade penal de 18 para
para 16 anos de forma mais ampla. No começo, ela falava até em responsabilizar jovens a partir dos 14 anos em alguns crimes, mas essa parte foi retirada depois de muitas críticas. Desde então, o texto vem sendo ajustado e debatido dentro do Senado. Em 2026, essa proposta está pronta para ser votada na comissão responsável por analisar se ela é compatível com a Constituição. Como o tema divide opiniões e o ano é eleitoral, a expectativa é de que muita discussão aconteça antes de qualquer decisão. Eu não esperaria muita coisa desse ano, para ser sincero. Também existe uma proposta mais ampla, conhecida como PEC da Segurança Pública, apresentada pelo próprio governo federal em 2025, ou seja, no ano passado. O foco principal dessa proposta não é a redução da maioridade penal, mas é reorganizar a forma como a União, estados e municípios cuidam da segurança. No meio desse pacote todo, foi incluída a ideia de fazer um referendo, ou seja, uma consulta direta à população, para saber o que a população pensa sobre isso. Mas para que, sobrevivente? Por que os caras iam fazer isso? Para decidir se a maioridade penal deveria ou não ser reduzida em casos de crime com violência, para saber a opinião das pessoas se os governantes deveriam fazer isso ou não. Só que essa inclusão, por partir do governo Lula, gerou muita polêmica, inclusive dentro do próprio governo. Por quê? Porque é um governo, a gente poderia dizer centro-esquerda, mas é muito mais puxado para a esquerda mesmo, que tem a fama de passar a mão na cabeça de bandido. Bom, o texto ainda está sendo analisado por uma comissão especial na Câmara. Além dessas propostas de mudar a Constituição, existe também outro projeto de lei que segue outro caminho, é o PL 1473 de 2025. Em vez de reduzir a maioridade penal, que é o que os projetos estão querendo, esse projeto em específico mantém os 18 anos, só que a ideia é tornar mais rígidas as medidas aplicadas a adolescentes que cometem atos graves, ou seja, lembra que adolescentes não ficam impunes. Adolescentes, eles cumprem também algumas penas, mas não é a pena de prisão, né? Mas eles também são punidos, seja com trabalho comunitário, cestas básicas e outras coisas. A ideia é permitir que essas punições sejam muito mais firmes, eles tenham um acompanhamento muito mais longo, podendo chegar até os 21 anos. Esse projeto já foi aprovado no Senado e agora está aguardando análise na Câmara dos Deputados. Muita gente vê essa proposta como uma alternativa à redução da maioridade, porque tenta responder à cobrança por mais rigor da lei, sem mudar a idade prevista na Constituição. Embora seja uma pauta popular, eu acredito que por ser ano eleitoral, muitos deputados, senadores e o próprio presidente podem não querer tocar nesse assunto, porque os caras querem fazer o nome deles sem se meter em polêmica. Mas e você, cara? Qual a sua opinião sobre isso? Me diz aí nos comentários se você acha que tem que aumentar ou diminuir a maioridade penal. E compartilha, por favor, esse vídeo com seu amigo que quer que a maioridade penal seja de 0 anos. Ou para aquele que tem pena de bandido. Seria impossível trazer esse vídeo para você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário, então eu quero agradecer ao tio Luke, agradecer também ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, agradecer ao tio Gran, nossa, tem muitos tios como apoiadores, agradecer ao Zane, agradecer ao Polo também, ao Luca, ao Victor Hugo, agradecer também ao Rússio, ao Zanatas, ao Eduardo, agradecer ao Grove Lake, ao AM Chris, ao Cleidson Tassiano, nossa, AM Chris, precisava desse sotaque, né? Agradecer ao Cleidson Tassiano aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini-cursos. Atualmente estamos no mini-curso de finanças. São 3 planos, você escolhe o que for melhor para você. Por favor, não se endivide, o valor é bem barato, mas não comprometa a sua renda comigo. E se você não pode ou não quer se tornar um membro, você pode comentar, curtir, hypar esse vídeo, o seu engajamento vale muito. Eu sou muito grato a você por conta disso. Por favor, aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela. Tenho certeza que ele vai ser interessante para você e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você. E lembra de deixar sua opinião aí nos comentários, cara. Comenta aí.